Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, né? Como sempre costumo dizer, um bom dia, uma boa tarde, a dependendo da hora que você estiver assistindo esta videoaula. Irmãos, estamos iniciando a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical, né? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Quero já pedir a você que nos ouve, que nos assiste, né? Se esta videoaula está sendo bênção, está sendo edificante para a sua vida, nos ajude compartilhando, divulgando, né, a palavra do Senhor, para que mais pessoas possam ser abençoadas através deste canal, através desta palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Presbítero Sérgio Moreno, quero tributar a Deus a honra e a glória, né? Agradecer a cada um dos ouvintes que tem ouvido, que tem assistido às nossas videoaulas. Vamos à lição de número 4, que tem por tema ídolos na família. Texto áureo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Verdade prática: a adoração a ídolos implica tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Nós vamos entrar em um tema, queridos irmãos, irmãs, né? Sociedade que nos assiste, quando se trata de ídolos, né? Idolatria. Isso é que nós estamos tratando dentro da família, abrangendo a todo um contexto familiar, a uma estrutura a qual nós cremos e profetizamos dentro da palavra de Deus. Nós vamos ver que Deus, ele abomina todo tipo de idolatria, né? Todo tipo de adoração que não seja a Ele, né? Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é único, e a palavra do Senhor vai dizer que Ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Quando nós entramos neste contexto de ídolos dentro da família, né, no contexto geral, nós vamos ver quanto que a sociedade, ou quanto que as famílias, ou quanto que até mesmo a igreja tem buscado, né, tem construído dentro dos seus lares ídolos para si, tomando o lugar de Deus, tomando aquilo que é do Senhor. E é interessante que a revista ela vai nos falar de dois casos, de duas famílias, né, totalmente diferentes, por assim dizer, mas que dentro de um contexto que é o povo do Senhor. Gênesis capítulo 31, do versículo 17 ao versículo 19, versículo 33 e 35, nós vamos ver falando sobre a vida, sobre a família de Jacó, sobre a família, né, de Jacó junto à sua esposa Raquel, que pega agora os ídolos do seu pai, que pega e esconde, né, os ídolos, levando para consigo, e nós vamos ver essas consequências, né, dentro do lar de Raquel, dentro do lar de Jacó, dentro da sua família. E o segundo caso nós encontramos lá em Juízes, capítulo 17, versículo 1 ao 5, que trata de um homem, né, chamado Mica, né, um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, e constrói um altar dentro de sua casa, ou altares para Deus, para os terafins, como a Bíblia assim nos sugere, e nós vamos ver as consequências. Vale lembrar que quando nós chegamos no livro de Juízes 17, nós vamos ver um povo que estava vivendo da maneira que queria, como queria, ao seu modo, né, que a bem lhe agradasse, ao seu bel prazer. O povo estava em uma decadência espiritual. O povo não estava mais obedecendo a lei de Moisés, a lei de Deus, instituída por Deus através do seu servo. O povo abandonou totalmente a fé. Então nós vamos ver que o cenário aqui em Juízes é totalmente diferente do cenário de Jacó, mas que ambos optaram
por idolatrar, né, por construir falsos deuses. E isso é um perigo para nós nos dias de hoje. Isso é um perigo para nós dentro da família, quando nós endeusamos, né, seja quem for um membro da família. Nós estamos tratando desde a primeira lição de filhos, né, da criação, das dificuldades, né, da situação dos pais. Mas quando nós idolatramos demais, seja o meu filho, seja a minha esposa, seja o meu esposo, seja qual parente, é uma idolatria. E idolatria, Deus não se agrada. Nós idolatramos demais, né, ou colocamos lá em cima, e nós temos que ter o maior cuidado, e a lição vai nos mostrar isso, para nós não estamos idolatrando a nossa liderança espiritual, a qual sempre eu falo, nós temos que ter hoje, principalmente hoje, no mundo em que nós vivemos, nós temos que ter uma base e nós temos que ter uma referência espiritual. Mas referência espiritual é diferente de nós queremos endeusar a nossa liderança, colocar a nossa liderança em um pedestal de ouro, colocar a nossa liderança em determinados lugares aonde Deus não se agrada. Então nós precisamos ter isso. Eu quero estar dentro da introdução deixando uma palavra, Charles Riley, ou Riley, como alguns lê, diz o seguinte, né? A idolatria é a adoração em que a honra que somente Deus merece e somente a ele deve ser rendida é entregue às suas criaturas. Riley está dizendo que a idolatria, né? A idolatria, ela é uma forma de adoração em que honra, né? Que a honra que somente era para ser para Deus está sendo dividida com o meu carro, com a minha casa, com a minha moto, com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu esposo, né? Hoje, por assim dizer, o dinheiro tomou o meu eu, né? Hoje cria-se ídolos, terafins, como a lição vai nos mostrar. Hoje, inúmeros, a lição já nos diz em seguida que terafins aqui, no original, no hebraico, vai dizer que são pequenos deuses, né? Pequenos deuses familiar, ídolos familiar, ou seja, nós colocamos isso acima de Deus, né? Nós colocamos, por maioria das vezes, a nossa questão financeira acima de Deus. Se hoje nós vivemos em um contexto religioso, por assim dizer, que hoje, se der tempo, eu vou na igreja, se der tempo, eu participo do culto, se der tempo, eu faço um evangelismo, se der tempo, para a obra de Deus hoje, para Deus, hoje tudo é se der tempo, né? Mas eu passo por cima de pé e mão, de cabeça, de pescoço, né? Para poder ter um poder aquisitivo melhor, para me ter uma condição financeira melhor. O que nós temos que saber diferenciar, que a prosperidade aqui que nós estamos tratando, o poder financeiro aqui, não é que ele seja pecado. O pecado se torna uma vez que eu coloco ele acima de Deus, uma vez que eu faço de tudo, né, para buscar, para querer esse momento, esse prazer. E para Deus é aquilo que eu deveria, né? E a gente costuma dizer, hoje nós temos, e conta-se aí, né? Hoje nós temos um dia com 24 horas, né? E na maioria das vezes, na maioria das igrejas, e essa lição ela está tratando para todas as igrejas, não é só para o meu ministério, para o teu ministério, mas é para todo, né? Hoje nós temos 24 horas no dia e na maioria das vezes eu cultuo 3 vezes por semana, a maioria das denominações. Dessas 3 vezes por semana eu tenho 2 horas de culto, e essas 2 horas de culto, por muitas das vezes, se der tempo, eu chego lá, né? Se houver uma oportunidade, eu chego lá. Se caber dentro daquilo dos meus afazeres que eu tenho para fazer, eu apareço por lá. Caso contrário, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou fazer outras coisas, eu vou criar outros meios, né, de busca. Mas Deus, né? E então nós estamos construindo
esses altares, nós estamos construindo esses deuses dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e precisamos ter o máximo de cuidado. Outro escritor diz o seguinte: idolatria, né? A adoração, coloca no lugar da adoração a Deus. Idolatria no meio religioso está entranhada no cotidiano das pessoas. Idolatram o invisível, dão vida a objetos inanimados como figuras e estátuas, idolatram artistas, atletas de várias categorias, cantores, líderes religiosos e etc. Então veja que esse escritor, ele está nos colocando, nos ensinando, nos mostrando quantas formas de idolatria nós temos no nosso meio. Eu idolatro, né? Como eu falei no início, a minha liderança religiosa. Eu, em muitas denominações, não estou aqui para julgar, né, o parecer de ninguém, ou a doutrina, né, o critério de cada igreja, mas hoje nós temos um exemplo de, infelizmente, de pessoas que idolatram artistas, né, atletas, jogadores. Eu amo, né, eu adoro o clube de futebol tal, eu adoro o cantor tal, eu adoro o fulano de tal. E nós temos que entender que a adoração, ela parte de um pressuposto diretamente para Deus. É eu adorando ao Criador, é eu exaltando ao Criador, é eu dando glória, exaltando aquele que tem poder, aquele que é digno de honra e aquele que é digno de glória. As demais coisas, irmãos, nós não podemos idolatrar. As demais coisas nós não podemos colocar acima da adoração ao nosso Deus. Aleluia! E aqui nós temos, né, como eu acabei de falar, as duas histórias distintas, que é a de família de Jacó, né, quando a sua esposa pega os deuses do seu pai, de Labão, leva consigo. E nós temos a história de Mica, né, que pega também e constrói-se uma idolatria, os ídolos dentro do seu lar, dentro da sua casa. Hoje nós vivemos em uma situação, né, de quantos cristãos que idolatram o dinheiro e colocam-no acima das coisas do reino de Deus, como eu acabei de falar. Hoje nós estamos idolatrando, irmãos, tantas coisas. Hoje nós estamos idolatrando tantas questões. E Deus está olhando para esse cenário. Não é à toa, não é por mera coincidência que Deus tem usado o servo dele dentro desta lição para falar sobre família, para falar dos perigos, e dentro desses perigos, dentro dos lares, Deus está nos alertando sobre o perigo da idolatria dentro do nosso lar, sobre o perigo de estarmos construindo deuses. E um primeiro Deus aqui que eu gostaria de deixar já colocado aqui é o primeiro Deus, um dos deuses a qual nós temos construído, principalmente hoje, né, no que eles, abre aspas, intitulam aí no mercado gospel, no meio cristão, né, que é o eu, né? O eu faço, o eu sou, o eu posso, né? Quem faz sou eu, não é mais Deus, né? Você vai chegar em inúmeras igrejas hoje, infelizmente, essa é a realidade. Desculpa se quem estiver assistindo não gostar, mas hoje já está lá a placa do fulano de tal na porta da igreja, quem faz é ele, quem opera é ele, ou seja, o ídolo, ele idolatrando a ele mesmo, né? Ele se colocando num patamar de idolatria a ele mesmo. Ele é o maioral, ele é o tudo, é ele quem faz. Deus não opera mais, Deus não faz mais nada, quem faz é ele. Cuidado para que eu e você não esteja colocando o eu acima de qualquer coisa, né? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, e na hora que ele quiser e que ele entender e querer calar a boca, ele cala, ele faz cessar. Aleluia. Tópico 2, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E aqui nós vemos, né, a fuga de Jacó e da sua família,
a qual nós conhecemos, né, as características, conhecemos os pressupostos, o que levou Jacó para essa fuga, né, o quanto Jacó estava sendo abençoado, o quanto Jacó estava sendo prosperado, e isso trouxe, né, dentro, né, dos filhos de Labão, eles começaram a ter um certo ressentimento contra Jacó. Jacó, quero eu entender que vendo tudo aquilo ali, fala, não, o melhor vai ser nós fugirmos daqui, o melhor é que nós nos afastemos. E quando isso acontece, a sua esposa, ela leva os ídolos de seu pai junto com ela, ou junto, né, com todo o povo ali escondido nas coisas, escondido na alparga ali dos camelos. Irmãos, a idolatria, né, dentro disso aqui, eu quero fazer uma aplicação. Quantos estão dentro da igreja, e esta foi a preocupação de João, nós vemos isso mais no final da lição, quantos ainda hoje estão dentro da igreja carregando ídolos escondidos? Quantos hoje estão dentro das igrejas e ainda com os ídolos, não conseguiu largar a idolatria, não conseguiu largar este pecado chamado idolatria, ainda está ali ainda impregnado na sua alma, na sua mente, ele não consegue se abster, ele está ali carregando e dá a entender, e acho que a pessoa não percebe, a vida não anda, a situação não caminha, mas por quê? Porque não conseguiu largar, né, este pecado. Não era para ela carregar esses ídolos. Os ídolos eram do pai, era dele, podia deixar lá. Ela estava vendo e viu o quanto o Deus de Jacó o tinha abençoado e o tinha prosperado. Era ela confiar no Deus de Abraão, no Deus dos seus antepassados, nos Deus dos antepassados do seu esposo, ainda que a família dela seguia uma linha, né, dessa cultura. Isso nós precisamos entender, e ela traz isso para si. Pessoas hoje que não estão dentro da igreja, mas não conseguiu ainda, né, largar esses ídolos, ainda estão com os ídolos escondidos, estão com os ídolos entranhados, né, no seu pensamento, no seu modo de agir, na sua alma, na sua vida cotidiana, e isso precisa ser quebrado em nome de Jesus, né? Labão, quando ele descobre que os seus ídolos domésticos haviam sido roubados, Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais orava e acreditava ser ajudado. Era, na verdade, terafins, né, fabricados com materiais como madeira, pedra ou barro, e estas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Tem pessoas ainda, querido, no dia de hoje, né, que ela carrega amuleto da sorte. Conhece a palavra, está dentro da igreja, mas ela ainda tem um amuleto da sorte ainda guardado. Ela ainda tem um amuleto da sorte guardado. E isso nós precisamos ter o maior cuidado, para nós não estarmos carregando amuletos e achando que Deus está concordando. Estamos carregando os amuletos e estão achando que Deus está concordando. Estamos adorando, né, idolatrando coisas e achando que Deus está concordando. Deus não concorda, Deus não aceita, né, essa idolatria. Deus não aceita, Deus não faz aceitação de tal coisa. Raquel, ela astutamente tomou os pequenos ídolos e o escondeu, né, na sela de um camelo. Na verdade, Raquel acreditava que aqueles pequenos ídolos eram uma garantia de que um dia ela e sua irmã receberiam a herança que o seu pai havia se apossado. Aleluia! Olha a mentalidade de Raquel. Olha a mentalidade dela, né? Ela esqueceu de que a herança maior dela, Deus estava dando para o esposo.
né? E ela precisava agarrar isso. Não, ela coloca na mente, ela entende-se que ela levando isso aí, a herança, né? O que era do pai, futuramente ia ficar para ela e para a irmã, né? Acreditando que esta ferramenta, como assim se pode dizer, esses ídolos, seriam uma base para que ela pudesse receber a herança, né? A ser passada para ela. Perceba que ela se agarra em algo visível, mas inconsistente, né? Hoje a idolatria, e eu entendo, posso até pensar desta maneira, de pessoas que agarram em algo visível e inconsistente. E é o que o salmista nos deixa bem claro no Salmo de número 15, o 115. Salvo engano agora, né? E aí nós vamos ver dentro dessa idolatria todos aqueles deuses, todos aqueles objetos, né, inanimados, uma estrutura, né, fisicamente visível, mas que não tem poder para nada, né? Não tem nenhuma solução, não tem nenhuma base, nada pode fazer. Então Raquel, ela está se apegando a algo visível, mas em uma instabilidade que nada pode fazer por ela, né? Hoje nós precisamos nos assegurar na palavra, no Deus vivo e verdadeiro, no verdadeiro Deus que pode fazer todas as coisas, né? O nosso amuleto, se eu posso colocar dessa maneira, os irmãos que me ouvem, me perdoe a minha ignorância, por assim dizer, nós não precisamos de amuleto da sorte. Perdão, é ao vivo, nenhum, é gravado aqui, mas nós estamos, e a garganta tem dias que está seca, mas nós, como eu havia falando, nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos de chaveirinho da sorte, nós não precisamos de carregar nada para nos dar sorte, não. Nós temos promessa. Eu costumo dizer que cristão, ele não tem sorte, ele tem promessa. E a nossa promessa de vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Foi feita uma promessa para mim e para você, e essa promessa ela vai ser cumprida e tem sido cumprida a cada dia, porque da mesma maneira que ele subiu, ele já tem voltado para muitos, mas ele diz o seguinte lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não são poucas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar e voltarei e levarei. Ou seja, há uma promessa para mim e para você que ainda está nessa terra pecaminosa. Há uma promessa de salvação para mim e para você que ainda está nessa terra idólatra, né? E nós precisamos nos assegurar nesta palavra de verdade, nesta palavra fiel. E ele deixa claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Não existe dois caminhos. Não existe vários caminhos. Existe um caminho. Eu sou o caminho. Jesus está dizendo, ó, o caminho sou eu. E o caminho que nós temos que traçar é firmado na palavra dele. Aleluia. Então nós não precisamos de amuleto. Nós não precisamos, né, criar, idolatrar deuses para receber bênçãos. A palavra do Senhor diz que se nós obedecermos a sua palavra, se nós formos fiel à sua palavra, as bênçãos nos alcançariam. Não é nós que corremos atrás dela, não, irmãos. Uma vez que nós somos fiel, uma vez que nós abandonamos o pecado, uma vez que nós obedecemos a palavra dele, as bênçãos vêm sobre nós. Aleluia! Um santuário de deuses na casa de Mica. Mica construiu deuses. Mica construiu um altar.
Mica constrói um altar. E quantos não têm construído altares dentro da sua casa, né? O caráter de uma pessoa é formado por traços morais que determinam o seu modo de agir e reagir. Então, joga por terra isso hoje em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que toda idolatria seja jogada por terra. Todo altar que tem sido levantado dentro da tua casa seja jogado por terra em nome de Jesus. A idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava uma forte influência pagã, né, em lares israelitas. Essa era a preocupação do apóstolo João. João está vendo um povo, né, que vem de um paganismo, vem de um mundo pagão e está agora dentro da igreja, mas que não conseguiu ainda largar muitas idolatrias. Tem pessoas que ela ainda assim levantam as mãos, aceita Jesus nos dias de hoje, mas ela demora, ela leva tempo para abandonar a idolatria. Ela está escondendo, fica escondendo os deuses, fica escondendo ali, né, aquela imagem, aquela foto, venerando um objeto, venerando alguma coisa, idolatrando algo que não era para ser idolatrado. Os ídolos domésticos nos tempos atuais. Já nos primórdios da igreja, no primeiro século da era cristã, o apóstolo João deparou-se com o problema da existência de ídolos caseiros que famílias cristãs tinham dificuldade em abandonar. E por isso o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João estava vivendo isso. E esse era o primórdio daquela época. E ele estava com medo do que o povo estava vivendo, e então ele aconselha: aguardai-vos dos ídolos, para que nós não tenhamos esse tipo de ídolo dentro da nossa casa. Hoje em dia, quais são os nossos ídolos? O ídolo nada é no mundo, né? 1 Coríntios 8,4, Paulo diz mais: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Então, esta é a nossa base, né? Os ídolos na era de hoje, nos dias atuais, televisão, dinheiro, né? Por exemplo, emprego, carro e filho, filha, como eu acabei de falar no início, mãe. Nós temos que ter cuidado para nós não estarmos colocando isso como ídolos na nossa vida. Entenda, amar o familiar, amar a minha mãe, gostar da minha mãe, né? Ter um amor pelos meus... é uma coisa. Agora, nós não podemos colocar. Primeiramente, nós temos que amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a minha família, mas eu amo mais a Deus, né? Preciso amar mais a Deus. Preciso amar mais a Deus do que os meus. Uma vez que eu amo a Deus, então eu amo a minha família. Eu não posso colocar a minha família acima de Deus. Deus é a nossa base. Deus é o nosso tudo. Deus é o nosso seguro, o nosso socorro, presente na hora da angústia, presente na hora da tribulação. É Ele quem nos socorre. E nós precisamos identificar os ídolos modernos dentro dos lares, né? Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ainda se fabricam ídolos nas várias religiões do mundo. Nos dias da igreja primitiva, especialmente as gentílicas, se constituíam em sua maioria por pessoas advindas do paganismo. E alguns cristãos tinham dificuldade de se desfazer por completo de pequenos deuses do mundo pagão. Então fica para nós meditarmos nesta lição sobre os ídolos na família. Será que o que eu estou fazendo não é uma idolatria? Será que eu não estou endeusando algo que eu tenha demais, né? Seja o meu objeto, seja através da rede social, o meu eu, né? Cuidado para nós cristãos não estarmos
idolatrando aquilo que não era para idolatrar e colocando acima de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um, né? Fica com esta palavra neste dia, nesta hora, né? Ídolos na família. Quantas pessoas que estão se idolatrando. Eu puxo muito aqui para o meu eu, de tudo que nós estamos vendo hoje, vivendo hoje. Quando nós fazemos uma reflexão, quantas pessoas que nós olhamos, vemos, né? E isso precisa trazer para nós, para a nossa vida. Será que eu não estou me colocando acima de todos? Será que eu não estou querendo ser a última bolacha do pacote? Será que eu não estou me idolatrando demais? Não era uma coisa que não era para mim fazer, né? Fica aí esta palavra, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Queridos, deixa eu só dar um aviso dentro desta aula, veio à minha memória. Logo em breve estarei lançando o meu primeiro livro, vai estar aí disponível aí, tanto nas redes sociais, né, como nas lojas, para você adquirir. A guerra não é sua, viu? Em breve mais detalhes, vou estar aí lançando o meu primeiro livro, em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor. Quero estar divulgando ele daqui para frente através deste canal. Então nos ajude em oração. Sou carente das orações dos irmãos. Deus em Cristo abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.